Lições bíblicas, segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje, a lição número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos lá para o texto áureo. Que maravilha o Evangelho de João, meus irmãos. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E Jesus amava Lázaro. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. É claro que Jesus estava falando sobre outra coisa. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, quer dizer gêmeo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, mais ou menos uns 3 quilômetros, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Está aí um dos motivos da ressurreição de Lázaro. Muitos judeus estavam aglomerados ali. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Que palavra maravilhosa Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E eu creio, irmãos, que em tudo aquilo que Deus tinha proposto através do ministério de Jesus, esse foi talvez um ápice da ressurreição de Lázaro, provando o que Jesus faria mais tarde com todos aqueles que creem nele. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, olha só a fé que Marta tinha, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela respondeu: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, Marta, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez Jesus escuta isso. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele,
que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era essa uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Que oração maravilhosa, meus irmãos. Jesus agradecendo ao Senhor por ouvi-lo. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Ti, porque temos aprendido, temos mudado, Papai, as coisas que nos afastam do Senhor a cada dia, para poder realmente estar junto contigo, Pai. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã que tem perseverado, que tem mantido a fé, Senhor, nesses dias difíceis que nós temos vivido. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, que ele diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E ele continua dizendo: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijarei, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está escrito lá em Filipenses. Vamos lá para a introdução. Vamos absorver tudo que a lição tem para nós nesse dia. Meu Deus, já imaginou um corpo que não está sujeito mais ao pecado? Um corpo de glória? A eternidade com Cristo não se compara às tribulações desse século. O primeiro aspecto que há de se revelar neste evento é o fato de Jesus ter demorado na ida a Betânia para atender à solicitação de seus amigos. Nem tudo é no nosso tempo. Você vê no finalzinho do texto que nós lemos que alguns creram em Jesus, muitos que estavam ali. Outros, o que eles fizeram? Foram até os fariseus, saduceus, os anciãos, para dar notícia do que Jesus estava fazendo, não concordando. Daí um pouquinho Jesus vai ser realmente de novo, eles tentam matar Jesus, porque esse era o desejo deles. E nós entendemos quando Paulo fala: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque mesmo assim a palavra estava sendo pregada de uma forma ou de outra. Essa demora gerou uma frustração nas irmãs do morto. Ou seja, Marta e Maria ficaram frustradas, tendo em vista que a cura operada por Jesus era a única esperança para a resolução daquele problema delas. Não tinha outra solução. A história vai nos mostrar que até mesmo aquilo que parece perdido, sem solução, sem vida, torna-se material para o plano perfeito de Deus. Havia um propósito na vida de Lázaro e, sem dúvidas, este é o grande mistério do tempo que Jesus demorou para poder estar ali com elas. Vamos lá para a reflexão dessa lição. A morte final é impossível para ele, como sua própria ressurreição provaria mais tarde.
O que Jesus fez por Lázaro foi uma demonstração do que Deus fará por todos os seus fiéis que já morreram em Cristo Jesus. Mas aquele povo tinha uma motivação errada no coração. Este milagre foi o golpe final para os judeus que desejavam acabar com a vida do Mestre. A validação de sua identidade divina uma vez por todas. O tempo, a enfermidade e a distância tornam-se limitadores da fé das irmãs Marta e Maria. Para Deus, nada é impossível. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Para Deus não tem nada impossível. Ele tem todo o poder no céu e na terra, sobre a vida e também sobre a morte. Se cremos, vemos a glória dele em todas as coisas possíveis e impossíveis. O encontro transformador de Marta com Jesus, reforçando sua fé e a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, que nos indica esperança futura na superação da morte, ficam claros com este milagre. Períodos de perda e sofrimento podem vir sobre qualquer um de nós, mas Jesus deixa claro que ele continua sendo o autor da vida. Qual era o contexto histórico? O que estava acontecendo ao redor desse milagre da ressurreição de Lázaro? Jesus realizou vários milagres de ressurreição durante as narrativas dos evangelhos. Os dois exemplos estão aí: o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo servem de exemplo. É o último dos 7 sinais descritos por João, que representaria sua manifestação final como Filho de Deus antes da crucificação. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Havia, sim, um carinho especial por toda aquela família, por Lázaro, Maria, Marta. A vontade soberana do Senhor não está em hipótese alguma condicionada ao nosso tempo e desejo. O tempo de Cristo é certo em todos os aspectos, tanto quando ele demora, quando ele passa do tempo. Tudo isso tem um propósito e já está tudo calculado. Ambas tinham convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Marta disse isso. Elas experimentariam algo agora extraordinário vindo da parte do Mestre, que envolvia espera, perda e restauração de alguém muito querido. E ele era querido mesmo. Jesus chorou por causa daqueles homens que estavam ali. Desfrutar do amor do Senhor não nos exclui de uma lista imensa de pessoas que passarão por privações, tribulações, aflições, ainda neste mundo. Mas qual é o conselho para cada um de nós? Ter bom ânimo, isso sim. Você tem contado com a ajuda pronta e eficaz do Senhor na sua vida? Eu te faço essa pergunta agora. Ou, como muitos, você faz uma opção por achar que Deus não se preocupa com o seu sofrimento? Vou deixar para você uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Estamos falando de 2 coisas diferentes. Primeiro justiça e depois fé. Mas se ele parece atrasar sua cura ou alívio, isso não acontece por falta de amor, nem de misericórdia ou compaixão. Ele está esperando o momento certo de glorificar ao Pai através da sua vida e do seu testemunho. Viver entre as promessas de Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a nossa fé. A ressurreição e a vida estavam diante dos seus olhos. O que fazer? Marta e Maria estavam ali diante daquele que é o autor da vida. Deus às vezes faz a promessa. O tempo, a palavra de Deus fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Tenha paciência, meu irmão, minha irmã. Tenha fé, suporte as aflições, para que o Senhor possa ser glorificado através da sua vida e do seu testemunho. Jesus não falava da doutrina defendida pelos fariseus,
da ressurreição dos últimos dias. Ele se inclui nisso agora, trazendo Lázaro de volta. Que momento foi aquele? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele se inclui naquela ressurreição dos últimos dias que os apóstolos criam, que muitos judeus criam. Então ele agora realmente se declara: eu sou a ressurreição e a vida. Ele sempre foi a fonte de vida, tanto no plano material como no espiritual. Uma vida entregue a Cristo é uma vida totalmente plena em todos os sentidos, tanto material como espiritual. A manifestação de empatia foi tremenda. Ele chorou por causa daquelas pessoas que estavam ali, se agitou no espírito. Esse é Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial ao cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios e também aos Tessalonicenses, refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos. Os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos nos ares. Lê lá depois a carta de Paulo aos Tessalonicenses para você entender isso. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. É algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para o crente em Jesus Cristo, a morte não significa um fim sem esperança. Que maravilha! Representa uma transição para algo que então será eterno, ou para sempre com Ele, ou separado dele eternamente, nas mesmas proporções. Ou seja, uma vida eterna sem Cristo. Um corpo imortal, incorruptível, gozo eterno, comunhão, paz, alegria, alívio, sensações jamais experimentadas por nenhum olho, nenhum ouvido e nenhum coração. É isso que Ele tem preparado para nós. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Um Deus como esse que trabalha por aqueles que nele esperam. Essa realmente é a esperança que precisa permear o nosso coração. Que o Senhor te abençoe. Que Ele possa realmente transbordar você de vida em abundância. Em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.